Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. As crianças podem sair para o seu culto lá nos fundos, enquanto nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 24. Hebreus 10, do 1 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: estou aqui. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pois um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Amém. Graças a Deus. Esse texto é muito maravilhoso, um texto elucidativo da palavra de Deus. Eu quero
orar antes de proceder à ministração da palavra. Quero orar pela família da Luana, que a Luana perdeu a avó, né? E eu quero orar para que o Senhor esteja confortando e consolando a família da Luana. Assim também quero orar pela família do Luiz, da Germina, que também estão passando por uma fase de enfermidade e não puderam estar conosco esta noite. E se você tem algum pedido de oração, coloque nas mãos do Senhor neste momento. Oremos. Senhor Deus amado, maravilhoso, nós te louvamos e estamos aqui para adorar o teu nome, glorificar e exaltar o teu nome. Tu és o Deus que conforta, tu és o Deus que consola, tu és o Deus que cuida, tu és o Deus que restaura, que liberta, que cura, que transforma a cada vida e a cada coração. Peço em nome de Jesus, ó Deus, que estendas as tuas mãos, Senhor, sobre a família da Luana, Senhor, que perderam um ente querido. Ó Pai, nós sabemos, Senhor, como é difícil a dor para aqueles que ficam, Senhor, mas pedimos a tua bênção, o conforto e o consolo do Senhor sobre o coração dos familiares. Pedimos a tua bênção também sobre a vida do Luiz, da Germina, de toda a família, ó Pai, que está enfermo, Senhor. Estenda as tuas mãos, ó Pai, para curá-los, transformá-los, restaurá-los para a glória do Senhor. Deus abençoe os demais irmãos que aqui estão, aqueles que acompanham pela internet. Estenda as tuas mãos, ó Pai. Aqueles que estão enfermos sejam curados, os que estão cativos sejam libertos, ó Deus, e que a graça do Senhor seja derramada sobre todos. Abençoa-nos na exposição da tua palavra esta noite, que essa palavra venha, Senhor, falar ao nosso coração, produzir a transformação de vida na nossa vida, que possamos recepcioná-la, Senhor, com alegria, temor e tremor do Senhor, para a glória do teu nome, e que ela se torne em prática diária na nossa vida. É o que oramos, pedindo e te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre um assunto muito importante na vida. Eu quero falar sobre a questão da culpa. Uma mensagem um pouco diferente de outras mensagens que já preguei aqui. Mas eu quero abordar o tema da culpa. E isso é, a meu ver, muito importante, porque eu creio que, muitas vezes, as pessoas acabam sofrendo muitos bloqueios na vida espiritual e acabam vivendo uma vida de amargura por coisas que não deveriam. Eu estava pensando hoje e me veio este tema para falar aos irmãos. E eu digo isso porque, às vezes, tem gente que se encontra preso na culpa por alguma ação, por alguma coisa do passado. Já aconteceu com você de ser atormentado por algo constantemente, desde o passado, na sua vida? Algo que você fez lá no passado, que você pediu perdão, mas mesmo assim, constantemente, volta e meia, vem uma dor no coração, novamente, e do nada, de repente, você começa a se recordar, ou quando vê fotografias do passado, ou quando pensa, ou quando começa a falar sobre determinado assunto, vem uma dor, uma angústia que lhe acompanha. Já aconteceu isso com vocês? Ou acontece?
Deixa eu explicar algo. Há uma ação do inimigo, e vocês me conhecem, eu não gosto de espiritualizar tudo, mas ao mesmo tempo eu não posso negar a influência espiritual. Há uma ação do inimigo que muitas vezes fica apertando justamente onde nós temos um ponto frágil na vida. A gente às vezes se machuca, e é interessante o organismo. A gente se machuca, às vezes rala o corpo, às vezes cai, quebra alguma coisa, machuca, fica um tempo dolorido, e daí depois passa a dor e fica uma cicatriz. Essa cicatriz é um lembrete de algo que aconteceu lá atrás, no passado. Mas não dói mais a cicatriz. Só que, às vezes, o inimigo vem justamente na cicatriz da nossa alma e sempre faz questão de lembrar a gente de algum erro que a gente cometeu lá atrás. E aí ele aperta o dedo ali aonde não estava doendo e começa a doer de repente. E ele vai nos lembrando. E o resultado é uma certa dor na consciência, que vem e diz assim: lembra que você fez isso? Muita gente pede perdão 1000 vezes pelo mesmo pecado. Já aconteceu com você de pedir perdão por um pecado, mas parece que não está tão assim, aí eu tenho que pedir de novo. Aí a semana que vem eu vou diante de Deus: Deus, o Senhor está lembrado, eu fiz aquele pecado, pela 1000ª vez eu peço perdão outra vez, pelo mesmo pecado. Já aconteceu isso com você, de se pedir perdão 200 vezes pelo mesmo pecado e não se sentir perdoado mesmo assim? Pois bem, se acontece coisas desse tipo com você, não fique triste, você não é o único que passa por isso. E essa noite eu quero pensar um pouco com vocês sobre um caminho que a gente deve trilhar para que possamos nos livrar definitivamente da culpa. Uma coisa é o perdão, outra coisa é o sentimento de culpa que permanece na alma e no coração. Então, eu quero traçar um caminho aqui que eu creio ser saudável. Como lidar com a questão da culpa? Tem muita gente que vai para psicólogos, e eu não sou contra os psicólogos, um bom psicólogo cristão principalmente, alguém que seja consciente, não sou contra. Mas algumas coisas eu acho que a gente precisa aprender na vida de fé. Então vamos traçar um caminho, como lidar com a questão da culpa. Qual seria esse caminho? Primeiro, é preciso dar o primeiro passo, e o primeiro passo é reconhecer o pecado. Precisamos reconhecer o pecado em nós. Vejam, irmãos, esse é o primeiro passo a ser dado, e é um passo muito importante. Nós precisamos reconhecer o que fizemos, e reconhecer o que fizemos como pecado, se for pecado, obviamente. Esse parece ser um ponto muito simples, mas nem sempre é tão simples. Às vezes a gente até reconhece o pecado, mas aí logo a gente quer justificar os nossos pecados, dizendo assim: eu fiz isso, mas também eu fiz por causa que aquela pessoa também fez isso aí, e aquela pessoa também é culpada. Então é uma meia-culpa.
Às vezes eu reconheço o meu pecado, mas eu quero dividir ele com alguém. Sempre tem alguém, às vezes, na história para a gente dividir o pecado. Às vezes até a gente quer justificar os nossos pecados com as coisas que outros fizeram para nós. Não, olha, eu fiz isso, mas foi porque fizeram aquilo. É interessante porque o salmista diz no Salmo 51, verso 3 e verso 4, ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ele continua dizendo: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. É interessante porque o salmista aqui reconhece o seu pecado, ele diz: eu reconheço as minhas transgressões. E além disso, ele reconhece que o seu pecado é, em primeira instância, contra Deus. E ele diz: só contra ti pequei. Pequei contra ti. Isso nos mostra que é preciso entendermos e reconhecermos que o nosso pecado, primeiramente, é contra o Senhor. Pode até estar envolvendo algum irmão também, mas primeiramente ele é contra o Senhor. E eu preciso reconhecer isso. Qualquer coisa que eu faça contra uma outra pessoa, eu fiz primeiro ao Senhor. Porque quando pequei, pequei contra, transgredi a ordem que Deus me deu. Seja a ordem de perdoar, seja a ordem de tratar bem alguém. Deus me deu essa ordem. Então, quando eu reagi mal a uma pessoa, pequei contra aquela pessoa, primeiro eu pequei contra Deus. Eu preciso reconhecer isso. O reconhecimento do pecado é o primeiro passo. E nesse passo não pode haver justificativas. Não pode haver, mas outros também. Não tem nada a ver com outros. Outros podem ter me ajudado a pecar nisso, outros podem ter influenciado alguma coisa, mas eu tenho que deixar neste momento tudo isso de lado, porque cada um responde particularmente diante do Senhor. Então, mesmo que outros tiveram qualquer participação nesse pecado, eu preciso assumir a minha parte, esquecer os outros, assumir a minha parte e dizer: Deus, eu reconheço, eu pequei. Eu preciso reconhecer este pecado. A culpa, às vezes, perdura por falta de reconhecimento do pecado na minha história de vida. O primeiro passo para lidar com a culpa é reconhecer o pecado. Mas não para aí. Após reconhecer o pecado, vem outro fator de suma importância, que é confessar o pecado. Não é só reconhecer, é confessar. Ou seja, é preciso confessar. Em 1 de João, capítulo 1, verso 9, a Bíblia nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ora, algumas coisas são muito importantes, mas às vezes eu não dou muita importância àquilo, ou eu não dou a devida importância que aquilo tem. E a confissão, eu acho que é uma delas. Porque nem sempre na minha vida de fé eu dei tanta importância a confessar. Não, Deus já sabe. Já pedi perdão por todos os pecados. O Senhor me perdoa todos os pecados. Amém. No geralzão, está tudo perdoado. Glória a Deus, aleluia. E eu não confessava. Não, mas Deus já sabe. Deus já sabe, mas você precisa confessar. É importante confessar com seus lábios.
Não é uma coisa mágica, não é uma coisa de outro mundo espiritual, mas é preciso confessar para você mesmo. É preciso falar. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Também disse que se com tua boca confessares o Senhor Jesus. Há uma realidade importante na confissão pela boca. É preciso fazer. A gente às vezes diz: não, mas isso é coisa mística. Olha, a Bíblia diz: confessai. E diz que se confessarmos, então a gente tem que seguir a palavra. Confessar é parte do processo e algo muito importante. Muita gente não confessa e por isso fica preso. O salmista diz no Salmo 32, verso 3 até o verso 5, ele diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então é importante confessar. Enquanto não confessamos com os nossos lábios, não encontramos a libertação da culpa. É preciso. Parece uma coisa tola, parece uma coisa sem significado, mas não é sem significado no mundo espiritual. Se com tua boca confessares Jesus, não é só com o coração crê, mas com a boca confessa, eu confesso. Por isso que no batismo a gente diz: você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É importante confessar com a boca. Tem uma realidade espiritual por detrás disso, que é importante ser seguida, porque se não fosse importante, a palavra não estaria insistindo no falar, confessar. Então é preciso falar. Como é que eu falo? Eu falo para Deus. É preciso dizer: Senhor, quando a gente fala, há um peso maior, sabe por quê? Porque a gente diz: Deus sabe tudo e fica tudo do jeito que está. Mas quando a gente tem que falar: Senhor, eu pratiquei aquele ato, sabe, Senhor, eu falei mal de tal pessoa, cita o nome, eu pratiquei o adultério no meu coração, eu pensei sobre aquilo, Senhor, eu maltratei a minha esposa, maltratei o meu marido, é necessário falar, pôr para fora. Eu preciso confessar ao Senhor. Algumas vezes é importante eu também confessar aos irmãos. É claro que eu não vou sair, se tem um irmão que é o radialista da igreja, que passa para todo mundo o que ele ouve, não confesse para esse irmão, porque ele vai passar para todo mundo. Mas você tem que encontrar um irmão maduro, alguém que seja um túmulo, que tudo aquilo que ouve morre com ele, alguém que seja um túmulo, e confesse para essa pessoa. Diga: irmão, eu quero confessar para você algumas coisas que eu fiz e que está errado e que eu preciso mudar. É importante procurarmos pessoas que sejam maduras. Não precisa confessar para 2, 3, 5, 10, 15. Encontra um irmão. Porque no falar, confessai as vossas culpas uns aos outros, diz a Bíblia, para que sejam sarados. Então é importante não ficar com aquilo só para mim. Já falei para Deus, mas tem circunstâncias que mesmo eu falando para Deus, ainda o Senhor vem trabalhando no meu coração, eu preciso falar para alguém. Então eu tenho que chegar para alguém e dizer: irmão, eu tenho que falar com você. Pegue um lugar isolado, específico, e você abra o seu coração e coloque para fora as suas culpas. E diga: irmão, ore por mim nesse momento, vamos orar juntos.
E você que ouve a confissão de alguém, não vai chegar em casa e dizer: mulher, eu vou contar só para você. Não, não é que a mulher vai espalhar para os outros, não é isso. É que cada um ouve, alguém confiou em você, é para você. Morre com você o assunto. Amém, irmãos? Alguém confiou em você, esse assunto não pode sair, a não ser que for uma coisa que envolva outras pessoas, um crime, aí é uma outra, cada caso é um caso nesse aspecto, né? Se precisar vir a público alguma coisa, que é um crime, alguma outra coisa, polícia, é outra situação. Mas alguém confessou um pecado a você, é você que vai ouvir e você vai fazer o quê? Você vai julgar aquele irmão a partir daquilo? Falar: bem que eu vi que você era um carnal mesmo, sem vergonha, não tem o poder de Deus. Não é nada disso. Você vai ouvir como ser humano, porque você também peca. Você vai ouvir, você pode não ter pecado aquele pecado do irmão que está confessando, mas você pecou outros, com certeza. Então você ouve como um ser humano, como um irmão em Cristo, e diz: irmão, vamos orar. E ore junto com o irmão e morreu o assunto. É preciso confessar. Primeiro, reconhecer. Segundo, confessar. Não só reconhecer e confessar, mas é preciso também se arrepender e deixar. Porque não é porque eu confessei que eu me arrependi. Não é porque eu reconheci que eu me arrependi. Eu preciso me arrepender e assim deixar o pecado. Isso é um passo muito importante. Precisamos nos arrepender. E arrepender é mudar de atitude. Arrepender é mudar de mente em relação a alguma coisa. Isso é arrepender. Então, Provérbios capítulo 28, verso 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então é preciso confessar e abandonar. Isto é arrependimento. Quando há arrependimento, há abandono do pecado. Isso é fundamental no processo de cura. Precisa deixar. Talvez é um pecado que você não consegue deixar de uma hora para outra. Mas quando você confessa e se arrepende, você entra num processo de largar aquilo. Tem coisas que você consegue deixar do dia para a noite. Tem coisas que é uma luta e você precisa lutar contra aquilo, e agora aquilo você já não está mais confortável. Você está lutando e orando ao Senhor e buscando auxílio até abandonar. Isso é arrependimento. Precisa deixar. Jesus disse para aquela mulher que foi apanhada em adultério, lá em João capítulo 8, verso 11, Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou vá e não peques mais. Então o abandonar faz parte do processo de arrependimento e é fundamental. O deixar é fundamental no processo da cura e da libertação das nossas culpas. Mas aí, muitas pessoas, então, vêm agora para um outro passo. E isso é necessário. Porque, às vezes, a gente reconhece o pecado, às vezes a gente confessa o pecado, pede perdão, às vezes a gente se arrepende e abandona o pecado. Tudo bem. Completei os 3 passos necessários. Ótimo. Mas aí, nem assim às vezes está tudo bem. Porque volta e meia, às vezes a pessoa sente um peso enorme no coração, porque se lembra do que fez quando prejudicou alguém lá no passado. E aí o inimigo, que é muito astuto, ele vem para tirar vantagem nisso.
Principalmente quando você vai tentando melhorar na vida espiritual. Eu não sei se você já tiver essa experiência de eu começo a crescer espiritualmente, começo a melhorar na vida com Deus, estou orando mais, estou buscando ao Senhor, e estou me aproximando mais das coisas de Deus, e quando parece que eu estou me aproximando das coisas de Deus, então vem o inimigo lá na minha mente e diz assim: lembra do que você fez lá atrás? E ele traz até o ano, às vezes, no ano 1984, às 15 horas e 30 minutos. Você está lembrado do que você fez? Olha lá como como que você pode achar que você pode melhorar espiritualmente? Olha lá o que você fez, você prejudicou tal pessoa e ela nunca mais vai sair daquela situação, porque você fez isso. Você prejudicou a vida dela para sempre. Lembra disso? Ele é especialista nisso. O diabo dá um banho em psicólogo, tudo, ele vem especialista para detonar com a mente de uma pessoa. E ele diz: lembra, quando você está melhorando, você fala assim: agora eu estou crescendo espiritualmente, olha, parece que eu estou mais cheio do Espírito Santo. Aí vem na sua cabeça: não, você não pode. Como é que você pode? Você pecou lá, ó. E aquilo você prejudicou alguém lá atrás. Como fazer? Muito bem. Se você já passou pelas 3 fases do processo, e não tem como caminhar sem passar pelas 3 fases do processo. Precisa reconhecer, precisa confessar e precisa se arrepender e deixar. Se você já passou por essas 3 fases, então como eu vou agir daqui para frente? Primeiro, se você pode, você deve reparar o erro contra a pessoa que você cometeu lá atrás. Se você pode, vai e faça. Dói, é difícil, é constrangedor, é complicado, vai ser humilhante, mas se você pode reparar, veja, se você pode, nem todo erro dá para ser reparado. Nem toda pessoa está aberta para conversar com você e te recepcionar. Se você pode, então você vai e repare o erro. Zaqueu disse a Jesus em Lucas, no capítulo 19, verso 8. Zaqueu disse: se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então era alguém que sabia que talvez tinha extorquido alguma coisa de alguém e ele se propõe a reparar. Dei o prejuízo para uma pessoa, posso reparar? Vou lá e reparo. E esse aqui ele reparou 4 vezes mais ainda. Então, se alguém emprestou dinheiro para ele e ele não pagou, e ele pode devolver esse dinheiro, ele tem que ir devolver. E é bom se quiser devolver 4 vezes mais para seguir o caminho de Zaqueu aqui, porque Jesus disse para ele: hoje entrou salvação nessa casa. Mas se não for para devolver 4 vezes, pelo menos devolva integral. Se pode, faça. Eu estou dizendo, colocando uma condicional bem clara, porque nem sempre é possível. Então, se você reconheceu, confessou, pediu perdão, abandonou, se arrependeu, agora, se pode reparar o erro que ficou lá atrás, vai reparar. Mas nem sempre é possível reparar. E agora, se não é possível reparar, se não tem como você ir lá e reparar o erro com a pessoa, o que é que você tem que fazer? Bom, é preciso você aprender a confiar que Deus vai cuidar da situação. Se eu não posso reparar, Deus vai cuidar da situação. Deus vai cuidar por mim. Eu preciso crer nisso. Preste atenção, Deus fez a natureza com a capacidade de regeneração e de restauração. Este ponto é muito importante. Deus fez a natureza que você vê aí fora
com a capacidade de regeneração e de restauração. E a natureza é uma metáfora, é uma ilustração para a nossa vida, pessoal, sempre. Deus colocou na natureza as metáforas para a gente aprender. Por isso a Bíblia fala, vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. A natureza nos ensina. Então Deus colocou na natureza e fora uma capacidade regenerativa e restauradora. Glória a Deus por isso, senão nós estávamos perdidos, tinha sido destruído já. Dizem alguns que quando os Estados Unidos entrou em guerra com o Vietnã, aconteceu um fato interessante. Eles estavam lá numa das matas no Vietnã, o exército todo acampado, e havia uma lagoa. E o exército que estava ali resolveu fazer daquela lagoa uma latrina. Ou seja, eles jogaram naquela lagoa tudo que não prestava. Jogaram todo o lixo do exército, jogaram os dejetos, jogaram tudo que o acampamento produzia, que era lixo, e transformaram aquela lagoa extremamente em uma poluição. Acabou a guerra, o tempo se passou, anos se passaram, e quando voltaram naquele local, para o maravilhamento de todos, a água daquela lagoa estava totalmente límpida e purificada. Isso significa que Deus fez a natureza com a capacidade de se autorregenerar. É óbvio que isso não é um motivo para nós destruirmos a natureza. Mas Deus colocou essa capacidade na natureza. Por exemplo, a água que você bebe hoje, esta água aqui que eu e você bebemos, ela já foi bebida e eliminada inúmeras vezes na história da humanidade. Porque o mundo tem milhares de anos. Então, você vai beber, vai eliminar essa água, ela vai para o solo de alguma forma, a natureza vai recuperar essa água, e você, daqui a milhares de anos, alguém vai beber a mesma água que você está eliminando hoje, como você está bebendo a mesma água que alguém eliminou há anos atrás. Isso não deve ser um motivo para você parar de beber água, porque a natureza renova. Alguns dizem que só há a possibilidade de acabarmos com a água da Terra se nós tirarmos a água daqui e colocarmos de outro planeta. Porque a água está aqui, é a mesma água que foi colocada aqui desde quando a Terra foi criada, é a mesma água que está aqui até hoje. Então a capacidade, pastor, onde é que o senhor está querendo chegar com essa história? Calma. É a mesma capacidade de regeneração que tem na natureza. Tem também no ser humano. Porque o ser humano, muito além da natureza, ele tem também a capacidade de pensar e decidir, que a natureza não tem. Então é possível ao ser humano, seja a condição em que ele estiver vivendo, e eu estou falando do ponto de vista humano primeiro, é possível ao ser humano dar uma guinada, decidir, mudar, reconstruir. Isto é possível, mesmo que ele não seja cristão. Esse negócio de dizer, não, a sociedade condicionou fatalmente aquela pessoa para aquilo. Não é verdade. Por mais que uma pessoa tenha nascido no mundo do crime, por mais que uma pessoa tenha sofrido na sua infância, por mais que uma pessoa tenha passado os flagelos dessa vida, é possível esta pessoa, se ela decidir, se ela quiser, é possível ela dar uma guinada na sua vida e mudar. É possível, humanamente falando. Há essa capacidade de reconstrução da vida humana, porque se a natureza consegue se reconstruir, se você corta uma árvore, ela consegue brotar novamente, se a natureza consegue se reconstruir, o ser humano, que é muito mais complexo e muito mais potente do que uma árvore, ele consegue se reconstruir, com certeza. Ele pode estar numa miséria pessoal,
Mas se ele disser, eu vou mudar, ele tem condições de fazê-lo. Tem. Em certo sentido, ele tem condições de mudar. Agora, tratando-se da vida espiritual, então, aí a questão vai muito mais além. Porque Jesus diz a Nicodemos, em João capítulo 3, que Nicodemos poderia nascer de novo. Então, tratando-se do mundo espiritual, ainda é possível, porque no mundo físico não é possível você nascer de novo, mas no mundo espiritual, renova a pessoa de tal forma que ela nasce outra vez. Nasce outra vez. É possível nascer de novo. Jesus disse isso a Nicodemos. E Paulo vai confirmar isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, quando ele diz que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É possível então. Então, se a natureza se renova, muito mais o ser humano. E se o ser humano natural se renova, muito mais o ser humano que encontra Cristo. Esse nasce um bebê novinho em folha. Novamente, completamente. Então, é possível a todos mudança de situação, é possível mudança de vida a partir de Cristo, e é possível viver uma nova realidade em que tudo fica para trás. É possível. Por isso, por que eu estou dizendo isso? Porque você não precisa ficar se culpando. A pessoa ferida, que você pode ter ferido de alguma forma, tem a oportunidade de sair dessa ferida e se reconstruir como a própria natureza. Também há a possibilidade da pessoa ter um encontro com Cristo e isso transformar toda a sua realidade numa nova criatura. Ninguém é vítima da sociedade. Todo mundo, uns podem ter sofrido mais do que outros, é claro, uns podem ter tido uma história mais trágica do que outros, mas todos podem decidir e mudar. Deus nos dá essa capacidade ao ser humano. E falando do mundo espiritual ainda, isso se torna muito mais complexo e maravilhoso, porque Cristo pode mudar completamente uma vida em uma nova criatura. Aliás, o relacionamento com Cristo tem esse poder de transformar toda uma realidade, não importando qual seja essa pessoa e qual seja essa realidade. Então, você que ofendeu, o relacionamento com Cristo pode te limpar, perdoar completamente, transformar completamente a sua vida. E você que foi ofendido, o relacionamento com Cristo também pode transformar tudo de novo, numa nova criatura completamente. Então ninguém deve, por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém deve ficar carregando uma culpa durante anos. Um pai que tem uma culpa por um filho dentro de casa, que ele falou, que ele fez alguma coisa no passado, e não consegue se livrar dessa culpa nunca. Porque sempre o diabo vem lá e fala, tá vendo? Olha lá, a culpa é sua. Não, você pode ter pecado em relação ao seu filho, mas se você reconheceu, se você confessou, se você pediu perdão, coloque nas mãos do Senhor, que Deus cuida de tudo, porque se Deus renova até a água que você bebe e daqui a pouco é eliminada da sua vida, quanto mais não renovará um ser humano? Você não precisa carregar a culpa por causa disso. Eu não estou dizendo que você não deve assumir que você errou, porque isso está lá no primeiro passo. Precisa reconhecer o pecado. Eu não estou dizendo que o que você fez não é sério, precisa confessar, precisa pedir perdão. É sério. Mas depois que você fez tudo isso, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Não estou ouvindo muitos amém. Amém. Glória a Deus. Então é preciso entender que Deus cuida.
precisa entregar nas mãos de Deus. Você não deve carregar uma culpa 10, 15, 20 anos por alguma coisa que você fez lá no passado. Deus cuida. É preciso entender que o sacrifício para nos perdoar, ele já foi feito. O texto de Hebreus que nós lemos, capítulo 10, verso 4, diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. E isso ele está se referindo à antiga aliança. E na antiga aliança, todo ano o sumo sacerdote tinha que imolar um animal. E aquele sangue daquele animal que era imolado, ele lembrava os pecados daqueles que tinham feito os pecados. Mas ele não tinha, segundo o texto de Hebreus, ele não tinha o poder que tem o sangue de Cristo. Ele não tinha o poder de perdoar os pecados. E porque ele não perdoava, todos os anos o animal tinha que ser imolado novamente. Todos os anos o sacerdote tinha que ver o sangue caindo, todos os anos. E toda vez que aquele sangue caía, o sacerdote lembrava de todos os seus pecados, e a população toda de Israel lembrava dos seus pecados, mas os pecados não eram apagados, eles continuavam ali. Então a culpa pelo pecado ficava no coração do povo, e o ano que vem eles se lembravam novamente dos pecados, porque a culpa estava ali. O sangue dos bodes e carneiros não podia apagar pecados. Isso se refere à antiga aliança, mas aí nós temos na nova aliança com Cristo, e ele acrescenta no verso 9, dizendo: então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade, cancela o primeiro para estabelecer o segundo. O que é isso? Cancela o primeiro pacto feito entre Deus e o povo de Israel para estabelecer o segundo, feito entre Cristo e a igreja. E aí ele continua dizendo: pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos o quê? Santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Então aquilo que o sangue dos animais não fazia, e que por isso precisava novamente e novamente e novamente e novamente fazer, o sangue de Cristo com o seu poder, feito uma única vez, aleluia, nos purificou para sempre de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. Não dá vontade de pular uma mensagem dessa? Dá vontade de pregar a noite inteira e de pular? Porque o sangue nos purificou uma única vez. O que milhares e milhares de carneiros e bodes não conseguiam fazer, porque somente reafirmavam o pecado da humanidade. O sangue do Filho de Deus, na cruz do Calvário, nos deu a purificação e a santificação por toda a eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o Senhor. Foi feito já o sacrifício. E não só foi feito o sacrifício, como é preciso entender que Deus se esquece daquilo que nós tentamos continuamente lembrar. Deus se esquece. Hebreus capítulo 10, verso 17 diz assim: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. É óbvio que aqui nós não estamos falando de uma amnésia divina. Nós estamos falando do efeito do pecado. Que Deus sabe do seu pecado, mas esse já não tem mais efeito nenhum, porque o sangue de Cristo apagou o seu pecado para sempre. E a gente tenta lembrar aquilo que para Deus já é um esquecimento proposital. Não tem mais efeito. A cicatriz pode estar aqui no seu corpo. Você olhar para aquela cicatriz e dizer: um dia eu caí, mas aquela cicatriz não significa mais nada para você, porque não dói mais, porque não tem mais nenhum efeito sobre o seu corpo, porque apenas é uma lembrança daquilo que foi e que já foi sarado. Você até pode lembrar do seu pecado. Você pode lembrar de alguma coisa que você fez lá atrás, mas se você passou pelo processo,
Você deve entender que aquilo não pode mais ter um efeito sobre a sua vida, nem te entristecer, nem te causar um saudosismo, nem te causar angústia, nem te causar depressão, nada, porque ficou lá atrás e Deus se esquece daquilo que passou. Então é preciso entender isso. Deus cuida e Deus se esquece. Acabou. Acabou. Se nós estivéssemos na antiga aliança, não poderíamos dizer acabou. Nós íamos ter que falar até o ano que vem. O ano que vem novamente. Mas em Cristo, nós podemos dizer acabou o nosso pecado. Por isso, e a partir disso, é preciso viver no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo Jesus. Ou seja, o nosso lugar não é mais fora do arraial, onde estavam na época dos judeus todos aqueles que tinham pecado. Mas o nosso lugar é no Santo dos Santos, onde estão aqueles que foram purificados. Veja o texto que nós lemos a partir do verso 19. Ele vai dizer: portanto, irmãos, temos plena confiança. Você tem plena confiança de habitar na presença de Deus. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos senão o sacerdote, uma vez por ano. E se entrasse irregularmente, morria. Então, nós temos hoje confiança para entrar no Santo dos Santos. Imagino que o Santo dos Santos, naquela época, era um lugar que daria muito medo. Eu teria muito medo. Eu iria proibir meus filhos. Não chega perto do tabernáculo. Não se aproxime do Santo dos Santos. Eu teria problema, porque as crianças, geralmente, quando você fala não, é aí que eles querem fazer. Quando você fala não faça, eu teria problema naquela época. Mas ainda bem que acho que tinha guarda para ninguém chegar no Santo dos Santos. E o medo de chegar lá e morrer fulminado, porque morreria. Mas o texto diz em Hebreus que agora nós temos a liberdade, a alegria, a confiança, a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo, quer dizer, Deus reconciliou consigo o mundo e tirou as barreiras da comunhão. Então todos nós podemos chegar. E ele diz, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Havia um véu entre o lugar santo e o santíssimo. E para entrar por aquele véu, a pessoa precisava estar em dia. Mas agora ele diz que aquele véu era uma representação do corpo de Jesus, porque assim como o véu foi rasgado, o corpo de Jesus foi rasgado na cruz, para que eu e você possamos entrar por intermédio do corpo de Cristo até a presença de Deus. Por isso ele diz, temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aí conclui, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Quer dizer, se há uma consciência culpada, é o sangue de Cristo que purifica a gente dessa consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então vejam, vocês não precisam mais carregar culpa, porque Cristo, pelo seu corpo, rasgou o véu para que possamos entrar à presença de Deus sem culpa, sem pecado, e ali estar para sempre na presença do Senhor com alegria. Então, o lugar da igreja não é no átrio, o lugar da igreja é no Santo dos Santos. O lugar da igreja não é distante. O lugar da igreja é na presença de Deus todo instante. Essa reunião da igreja aqui é na presença de Deus, mas quando você sai da reunião da igreja, você continua na presença de Deus. Este é o lugar da igreja. O lugar da igreja é o Santo dos Santos. Por isso nós entramos por Jesus no Santo dos Santos. E ali habitamos.
Então, esta mensagem desta noite que eu termino aqui, é uma mensagem que visa dizer para mim e para você, não há o porquê da igreja, das pessoas, de você, de mim, não há o porquê de nós continuarmos carregando culpa do passado, seja o que for que nós cometemos. Mas para que isso aconteça, precisamos reconhecer, precisamos confessar, precisamos abandonar, se puder, reparar o erro, se não puder, confiar que Deus cuida da situação e está tudo certo. Entender que o sacrifício de Cristo nos perdoa por todo o pecado e já foi feito uma única vez e tem efeito eterno sobre todos nós. E que Deus se esquece daquilo que constantemente o diabo quer nos lembrar. E nós não temos nenhuma satisfação para dar para o diabo, porque o único que poderia requerer uma satisfação de nós é Deus. E ele já disse, eu nem me lembro mais, fique tranquilo, está tudo perdoado. E por isso nós podemos viver tranquilamente em paz. Paz de alma, paz de espírito, deitar a cabeça no travesseiro e descansar na presença de Deus. E quando Satanás vier acusar você e te lembra, você está querendo, mas naquele dia você pode dizer, já está tudo perdoado, está tudo pago, e Deus está tomando conta da situação, a natureza se regenera, o ser humano tem essa capacidade de se regenerar. Deus o abençoe, em nome de Jesus, todos os seres humanos da terra, e fico em paz. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Eu não sei porque eu tive que trazer esta mensagem hoje, mas falou comigo. E eu espero que tenha falado com vocês. Eu espero que essa mensagem possa trazer a libertação da culpa para todos os corações. Pecado continua sendo pecado. E cada vez que pecamos, temos que reconhecer, confessar e nos arrepender. Todas as vezes. Mas não precisamos carregar a culpa pelo pecado, pelo resto de nossa vida. Não, jamais. Não importa o que você fez. Aquilo que sangue de bodes e carneiros não podiam fazer, o sangue de Cristo fez na cruz, quando definitivamente, absolutamente, totalmente, completamente, Ele nos purificou de todo pecado. Feche os teus olhos para orarmos. Senhor Deus, esta noite nós estamos aqui te adorando, em espírito e em verdade, te louvando. Queremos sempre te adorar em espírito e em verdade, te louvar. Ó Deus, Tu conheces o coração de cada pessoa neste lugar, o coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada mulher, de cada marido. O Senhor conhece, Senhor, o coração de cada irmão, cada irmã que está aqui. Ó Deus, eu creio no poder do sangue de Jesus. A Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Nós confessamos e cremos que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, como diz a Tua palavra. E por isso nós não precisamos carregar a culpa por anos e anos na nossa vida. Se há alguém aqui esta noite que carrega uma culpa no coração, trabalha neste coração e nesta mente agora, Senhor, para ser liberto para sempre desta culpa, sabendo que Cristo já nos perdoou
e que o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Como é bom ser livre para te adorar e para te louvar. Que a tua igreja esteja sempre e sempre no Santo dos Santos, te adorando, te louvando e te bendizendo. Ó Deus, traga paz às consciências, paz ao coração. Se há pecados não confessados, não reconhecidos, esta noite, pelo poder do Teu Espírito Santo, traga à tona em cada coração, para que essas pessoas possam reconhecer os seus pecados, confessá-los e abandoná-los para sempre. Senhor amado, trabalha pelo poder do Teu Espírito, não deixa nada oculto entre nós, em nossos corações. Traz à tona aquilo que precisa ser consertado, mudado. Se há possibilidades de reparação do erro passado, que possamos ter a coragem, a graça, o poder de reparar. Ó Deus, se não há possibilidade de reparação pessoal, sabemos que a reparação feita na cruz vai atingir esta pessoa para a glória do Senhor. Abençoe a todos, ó Pai, e que sejamos um com Cristo e em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a música com alegria.